Boa tarde, eu sou Viviane Lilith e venho fazer uma atualização dos meus baralhos, no fundo, que são as ferramentas que eu utilizo para transmitir as mensagens que vos são dirigidas pelo universo. Vou começar pelos meus baralhos de tarot, que foram aqueles que, no fundo, são mais recentes, porque tenho vários baralhos recentes. Vou só tirar daqui o incenso, está a mandar o fundo para a cara. E vou recapitular. O primeiro tarot que eu tive, e que coitada a caixa já foi o tarot de Marselha. Eu aconselho este tarot, o tarot de Marselha, para, para primeiro tarot no que diz respeito aos arcanos maiores. Acho que estudar tarot sem estudar os arcanos maiores pelo de Marselha é um estudo incompleto. Isto porquê? Porque não é à toa que, portanto, aqui está a dita caixa do tarot de Marselha, que já era, não é? Como veem, eu só tenho aqui os arcanos maiores, porque não me consegui conectar com os menores. Portanto, só utilizo os 22 arcanos maiores. E o tarot de Marselha, em cada um dos arcanos maiores, tem uma simbologia que depois é repetida ao longo nos outros decks, mas uma simbologia riquíssima. E é talvez o baralho que tem mais informação sobre cada arcano maior. Portanto, este foi o meu primeiro baralho, porque os arcanos maiores, no fundo, os 22 arcanos maiores, demoram bastante tempo a estudar, porque têm que ser analisados segundo a numerologia, os vários nomes, a simbologia, o aspecto luz do arcano, o aspecto sombra, depois o que é que ele representa nos vários planos, nos 4 planos, a parte dos conselhos, e também um aspecto muito importante que tem a ver com os arcanos maiores, realmente é que estes destacam-se dos outros. Não são arcanos e têm tiragens que exigem só os maiores. Portanto, não são arcanos que se leiam ou que se conheçam no mês. Com o de Marselha, eu achei, por causa dos menores, com os quais não consigo conectar, comprei este. Foi barato. Para quê? Este foi para estudo. Se repararem, eu tenho várias coisas escritas nestas cartas. Foi para estudo, porque eu realmente não me conseguia conectar com os arcanos menores e achei que nada melhor do que começar a arranjar uns apontamentozinhos. Mas percebi que pelos arcanos menores, que normalmente só representam isto, só tem o símbolo portanto, do naipe e depois o número, isto decorar não é bom. O que é bom realmente é nós olharmos para a carta e tirarmos aí a mensagem que o universo quer transmitir, mas não é através de decorar, é através da intuição. Portanto, tirando desta parte do estudo, eu a seguir, não fui eu que fui à procura, foi este tarot que chamou por mim e que eu não fiquei nada arrependida, que é o tarot dourado Liz Dean. Aliás, há um vídeo aqui que compara estes dois tarots, já agora falo dos dois, que são da mesma autora. Liz Dean é a magia do tarot e o tarot dourado. Já aqui no canal se encontra um vídeo de comparação dos mesmos, avaliação das cartas, etc. São dois baralhos que, por exemplo, enquanto que com este eu utilizo mais a fazer leituras kármicas, para tirar energias ou pladã, este eu utilizo mais também para tirar as energias e para magia, porque é possível fazer magia com os arcanos maiores, principalmente. Eu sei que há quem faça com os menores, pessoalmente eu não. Portanto, o tarot de Marselha é o chamado o tarot clássico. Porquê? Exatamente porque tem aquelas regras todas que um tarot como o de Marselha tem, mas os arcanos menores não são, vá lá, representados através de situações do cotidiano, etc. Que era o que eu sentia falta. Tanto o tarot, como já referi, dourado como o de magia, vieram dar que também os arcanos menores são só o número
por exemplo, 7 espadas, 4 paus. Portanto, também não me conecto com eles, mas os arcanos são muito interessantes, como já foquei no livro, e trazem novas abordagens para cada arcano maior. Ora bem, mas o que eu precisava realmente era um que tivesse os arcanos menores contactáveis. E aí veio o mestre, que é o baralho que eu aconselho para primeiro tarot, ou pelo menos um, que é o de Rider White. O de Rider White é um tarot, tem os arcanos maiores, eu agora não os tenho por ordem, mas tem os menores. Por exemplo, o 3 de espadas, aqui temos um coração cravejado de espadas. Portanto, eu aqui já me consigo conectar com a carta. O 4 de espadas, portanto, o 2 de ouros, que me indica o quê? Reparem, tem uma figura, o ouros é, no fundo, o naipe da terra, do elemento terra, dos bens materiais. Portanto, é alguém que anda em altos e baixos, quando as coisas estão bem ou estão mal. Portanto, é a instabilidade. E este baralho é o classificado como sendo um tarot moderno, porque não só houve uma valorização enorme da cor, como os arcanos menores passaram a representar cenas do cotidiano. Este é o tarot que eu aconselho como primeiro tarot para se estudar, mas há algumas versões de alguns tarots que seguem a mesma estrutura. Aliás, a maior parte dos tarots seguem a estrutura do Rider White. Depois tive o tarot mitológico. O tarot mitológico foi um tarot pelo qual eu me apaixonei pela beleza das imagens. Mas atenção, que é um tarot étnico ou transcultural. É um tarot que não se lê como o tarot de... Pronto, como o tarot de Rider White, é um tarot próprio. Isto porquê? Porque os arcanos maiores, cada arcano maior simboliza um deus. Pronto. Por exemplo, o louco é Baco, ou Dionísio. E depois, os arcanos menores, os naipes, contam histórias. Por exemplo, o naipe de mitos, desculpem. O naipe de copas conta o mito de Psique e Cupido. Portanto, não é muito. Portanto, é a terceira categoria de tarôs, não é muito aconselhável lermos estes tarôs como se lê, este tarô como se lê o tarô de Rider White. Reparem só no mago, estão a ver, e no próprio louco. E depois temos os arcanos menores, também são imagens lindíssimas, mas não se esqueçam que são baralhos que se leem de forma de aqui. Reparem só, olhem, reparem só no As de copas e no 2 de copas. Normalmente tínhamos uma junção de duas pessoas, aqui não. Portanto, tem a ver com mito, neste caso, como são copas de Cupido e Psique. Vamos avançar um bocadinho mais rápido. E depois destes tarôs, o que é que me faltava? Faltava, eu queria um tarô mais, portanto, que fosse mais moderno que o de Rider White, mas com a estrutura deste. Então, eu encontrei realmente um tarô, que foi o tarô das bruxas de Alan Decker. É um tarô fabuloso, segue exatamente a mesma estrutura do Rider White. As cartas significam o mesmo, apesar de alguns arcanos maiores terem uma abordagem diferente, que é o caso, por exemplo, não tem os arcanos maiores do tarô das bruxas, não tem a carta do diabo. Por exemplo, reparem, o mundo é representado pelo homem verde. Neste, por exemplo, o julgamento aqui é apelidado de karma. E o que eu gosto mais é o diabo, que chama-se aqui The Shadow Side. Portanto, o nosso lado sombrio, o nosso lado escuro. É um tarot muito bonito a nível de imagens, muito bem conseguido. Tem a mesma estrutura e lê-se a mesma forma do Rider White, mas reparem, por exemplo, este carro é fabuloso. E não fugindo da leitura do Rider White,
tem, vá lá, uma conotação mais moderna. Aqui está a carta da avareza, do homem agarradinho bem às suas moedas, etc. Portanto, é um tarô que também pode ser o primeiro tarô para estudo. Depois de seguida, adquiri um tarô que tem uma leitura própria. Não sei como, vá lá. É um tarô que tem uma energia. Só para uma coisa. Este tarô aqui, o tarô que eu agora vou falar, o tarô de Lanui, é um tarô gótico. E além de ser um tarô gótico, é dos poucos tarôs que tem uma energia feminina, só feminina. Nos arcanos maiores, só há 3 arcanos em que entra a imagem de um homem. Todos os outros arcanos do tarot de Lanui são mulheres. E também já está aqui postado, os arcanos maiores. Tem uma energia feminina, portanto tem uma energia passiva, muito bonita, mas a mensagem não é igual. Ou pelo menos não é a forma dada de forma igual. Por exemplo, se eu não disser qual é o naipe, dificilmente descobrem qual é o naipe. As cartas aqui têm pouco a ver realmente com o que nós estamos habituados. Por exemplo, se eu não disser que este é o 2 de ouros, as pessoas não sabem. O 2 de espadas, desculpe. As pessoas não sabem. Apesar de, depois de visto, há muita gente que diz: mas eu sabia. Claro, quando se vê, eu também sei. Temos aqui outro, por exemplo, reparem no 10 de copas, que normalmente era aquela família feliz, aqui aparece uma mulher só, realizada, etc. Portanto, este é um tarô que tem uma energia própria e não tem o mesmo tipo, não se pode fazer o mesmo tipo de leitura do tarô de Rider-Waite. Porquê? Porque ele realmente tem muitas cartas que a mensagem é diferente e nem representam o mesmo significado do Rider-Waite, já para não falar que é um tarot gótico e tem uma simbologia muito própria. De seguida, aqui temos os seguintes baralhos, que foi o de Jade, de Ciro, que sinceramente eu acho que os baralhos deste senhor, de Ciro, são dos mais belos. E depois, ainda por cima, ele normalmente junta-se à editora o Scarabeo para editar. Então é a junção perfeita. Este não é o original, porque o original são 100 e tal euros. Eu compro os meus na Wish, que são bem mais baratos, bem mais acessíveis, como podem imaginar. E no fundo, apesar de não serem tão belos como os originais, mas tem a sua beleza, tem e não. E pronto. Portanto, isto é o tarô dourado, ou de Jade Tarot. Também já foi apresentado aqui. Reparem, olhem a Imperatriz. E este baralho é o baralho. Aqui foca muito este baralho a questão do tempo. O tempo, a máquina. Eu gosto imenso. É uma coisa. Olha o louco. O louco aqui, reparem, que não tem aquele caráter tão ingênuo. Reparem que à volta dele tem os signos do zodíaco. O que é que isto significa? Ele neste momento é o zero. Ele é a tábua rasa. Ele pode ser quem quiser. Mas a carta que eu quero vos mostrar, a de julgamento também tem uma força enorme. Mas a carta, para mim, mais bem, este mago, por exemplo, é um mago que eu faço uma leitura um pouco diferente do outro mago. Mas realmente a carta, para mim, é a mais potente deste baralho, é os amantes. Esta carta dos amantes é uma carta extraordinariamente, vê se um bocado usa isto, porque estou com uns problemas com a luz, é uma carta extremamente potente. São os amantes. Ora bem, com este baralho, de seguida veio o baralho, o arcano, que é um tarot que se lê. Ambos são exatamente, seguem a linha de Rider-Waite, leem-se como Rider-Waite, mas como já vimos, alguns arcanos têm algo sempre a acrescentar. Este, o tarot, o arcano tarot, é um tarot muito bonito, é um tarot mais clássico, mais sóbrio,
mas de uma beleza sem palavras mesmo. É um tarot mesmo, é lindo, lindo, lindo este tarot. E o que vos queria mostrar é que reparem que a carta do louco aparece exatamente como o anterior. Este louco, apesar de parecer muito mais ingênuo que o outro, reparem, também tem ali os signos do zodíaco. Como quem diz, ele é uma tábua rasa, ele pode ser quem quiser. É um tarot realmente muito bonito que eu depois eu mostrarei com mais calma. Agora só estou a mostrar os vários baralhos. De seguida, foi um tarot que eu acho e que eu gosto imenso deste tarot. É um tarot que tem uma energia super leve, o que é ótimo. É um tarot que me deixa muito bem disposta, que é o tarot Everyday Witch. É um tarot que parece ter desenhos animados. É uma energia muito leve, se vocês repararem. Esta carta, por exemplo, são cartas que têm uma leveza extraordinária, têm uma energia excelente. Por exemplo, eu aqui nesta carta, o 5 de copas, reparem, eu vejo uma mulher, a partir daqui haveria um piquenique, uma celebração, há balões e tal, uma para duas pessoas, e tudo me leva a crer que essa pessoa não compareceu, porque reparem que todas as taças aqui estão tombadas, portanto aqui há um desgosto, há um sentimento de desilusão, de perda. É um tarot muito intuitivo. Atenção que isto também é um tarot Wicca, portanto tem assim como o tarot das bruxas, é um tarot Wicca com a sua simbologia. Os gatos são sempre presentes, portanto as vassouras estão muitas vezes presentes, portanto não esquecer que realmente isto é um tarot Wicca, mas que se lê tão bem, tão bem, tão bem, porque é um tarot extraordinariamente intuitivo. E depois reparem que a temperança, a moderação, a calma, aqui aparece com uma mulher que tenta fazer yoga. É, gosto imenso da Deborah Black e gosto imenso dele. Porque tem realmente não só as cartas são muito levinhas, como tem uma energia ótima. Agora, penso que da outra vez que falei fiquei neste baralho, que é o Mermaid Tarot. É um tarot para quem gosta de água, quem é de elemento água. O meu signo solar é peixe, o meu ascendente é caranguejo, portanto, o elemento água realmente é o meu elemento. Para quem gosta de sereias, de todos os seres que habitam na água, este tarot realmente é muito belo. Passa-se todos os arcanos maiores estão na água e vivem na água, quer seja dentro, tanto ao de cima, etc. Eu aqui só vos queria mostrar um arcano maior, que é o caso do louco. Reparem que aqui o louco, ao contrário dos outros, ele sai do mar, mas este louco, ele é determinado, ele sabe perfeitamente, é alguém que sai do seu espaço de conforto, mas com confiança, com determinação e sabe para onde vai. É alguém determinado. Portanto, aqui temos, por exemplo, o Imperador, que aqui é encarnado por Neptuno, o Rei dos Mares, Deus nos mares, desculpem. E depois, os arcanos menores têm uma coisa muito interessante, porque fazem os 4 reinos da água. Por exemplo, o baralho de paus é aquela parte do oceano que se vai lá, mistura com a lava dos vulcões. Portanto, é aquela parte do oceano que está perto de vulcões e que muitas vezes sofre a sua influência quando a lava cai. E só para verem, reparem, aqui temos o elemento fogo, porque aqui cada naipe do arcano, os menores, simbolizam um reino da água, aqui é o elemento fogo, aqui é o reino, portanto, do mar, que fica ao pé realmente, dos vulcões. A erupção, reparem, aqui temos a cratera do vulcão lá mais atrás em erupção.
São tudo de cores muito quentes. É a energia do fogo, mas é um baralho lindíssimo para quem gosta realmente de mar e que se conecta muito bem com tudo o que tem a ver com o mar. O segundo reino, temos o reino, por exemplo, também de espadas. O reino de espadas é aquele reino que fica nos Árticos, nos polos, no gelo. Então, é o reino das águas geladas. E só para mostrar aqui uns exemplos, reparem só, aqui temos o 9 de espadas, reparem, o gelo ali, mais, deixem-me só ver mais cartas de espadas. Isto é o 9 de espadas. Portanto, não esqueçam que isto é o reino realmente dos. Aqui temos o 8 de espadas. O rei de espadas. A rainha de espadas. Portanto, é todo ele um naipe marcado com gelo ou águas frias. Depois temos a parte realmente portanto, das copas. As copas é o mar, na sua essência, todo o mar, mas o mar normal, repara, eu gosto de copas. Enquanto que os outros são mais, vá lá, têm uma parte mais específica, aqui não. O 2 de copas, portanto, é a parte do mar por si só, o mar calmo. O 9 de copas é o mar calmo, não tem nada mais a dizer. O 10 de copas, vão a ver, não há muito mais a dizer aqui. O 8 de copas. E depois temos o reino, para terminar, dos ouros da terra, que neste caso eh, é o reino das cachoeiras, dos riachos, dos lagos, portanto, tudo isso. E depois tem imagens lindíssimas este reino realmente de ouros. Pois não só se passa em riachos, em lagos, e retrata isso muito bem aqui. Reparem, o 2 de ouros, aqui o 3 de ouros, o cavaleiro de ouros, portanto, mesmo à beira de riachos, cachoeiras. Aqui reparem o 5 de ouros. Gosto muito do 6 de ouros. Este baralho é lindíssimo. Eu ponho-me aqui a dizer gosto, gosto, gosto e nunca mais vou parar. Pronto. Este é o reino, portanto, no fundo, das cachoeiras, dos lagos, dos riachos, da beira-mar, etc. Beira-mar, mas água de riachos, etc. Portanto, este foi, eu penso que fiquei aqui nos tarôs. Agora, desde aí, houve outros tarôs que foram vindo. Veio, eu estes recebi, eu ainda não tive tempo de os analisar, porque chegaram exatamente. Mas antes destes, que chegaram ontem, só estou agora a mentir. Um tarô, que é este, que é o tarô pré-Rafaelite, vai lá, que eu acho que quem é das edições do Scarabello, reparem nesta figura. Esta figura é a carta da morte e a Ofélia, é um quadro da Ofélia. Porquê é que este tarô, para mim, é tão valioso? Porque é um tarô italiano e muitas das cartas são representação de quadros. Eu depois terei, quando for para analisá-lo, vídeos em que nós vimos realmente os quadros em que se baseou para construir os arcanos, porque há uns em que realmente ele posta mesmo o quadro. Há outros que vemos o quadro original já muito velhinho, mas que se mantém. E nos arcanos menores, o que é que o autor faz? Põe realmente o quadro e depois, por exemplo, se for
Um sete de espadas, põe lá as sete espadas, pronto, no quadro. Mas o quadro realmente realmente existiu. Aqui temos muitas imagens dessas que vocês devem conhecer. Este Botticelli, eu este lembro perfeitamente, isto são os amantes, a carta dos amantes, mas é um quadro Botticelli, aliás há vários quadros Botticelli, eu gosto imenso deste enforcado. Inclusive há quadros aqui que eu tenho, eu já falei neste, gosto muito deste look, acho este look fabuloso. É um tarot muitíssimo rico, é um tarot que veio retomar certos valores já perdidos. E depois realmente a carta da morte é exatamente a imagem da Ofélia morta, tanto que é um personagem de Shakespeare, que até há uma música de Nick Cave, exatamente, The Wild Roses, que foca muito também esta imagem. Eu, para além deste quadro e do Ticelli, também há outro que eu tenho, que realmente, quando o vi aqui, fiquei muito admirada. Muito admirada, até fiquei a conhecer mais sobre o quadro, porque por acaso não sabia que era desta altura, vá lá, que é um quadro de espadas e que eu tenho, por acaso comprei em Paris, na rua, que é este. É claro que eu tenho o quadro com a mulher do barco cobra o quadro todo, mas aqui repare, isto é um arcano menor. Repare nas espadas, portanto, isto é o 6 de espadas. Estão a ver? Há alguns acréscimos. Este tarô é um tarô que eu depois postarei um vídeo para que vocês façam a comparação entre os quadros e os arcanos. Mas é um tarô muito fácil de ler porque realmente segue a estrutura do Rider-Waite. Apesar de eu achar que a sua beleza, neste caso, está na arte. Este tarô, para mim, é... Todos eles são uma forma de arte, mas este, então, é especial. Os novos que me chegaram até que foi ontem, vamos começar por este. Este é Silver Witchcraft Tarot, o chamado tarot prateado, que eu espero conseguir o livro, porque assim ele não traz sequer folheto, mas traz um código de barras. Eu ultimamente já perguntei para que é o código de barras, porque ainda por cima a editora Scarabeu não tem necessidade disto, que é vamos à procura do site para realmente colocar o código de barras, para termos acesso ao folheto, às informações, a um livro-guia, e não existe. Portanto, não sei para que é que puseram isto aqui. Mas é uma coisa que me está a irritar porque eu não gosto muito que me enganem. Pronto, e sinto-me um bocado enganada, principalmente quando eu acho que Scarabeu não tem necessidade, ninguém tem necessidade, mas principalmente Scarabeu. É um tarot que realmente necessita de, de um livro de algo de apoio porque foge completamente ao normal. Eu gosto deste aqui, a carta do louco. Eu jamais chegaria à imagem do louco. Temos o mago. Isto é uma carta que, quando eu fizer então a análise, reparem que o louco vai precisar, sempre que isto funciona com cores também, vai precisar, ao longo do seu percurso, de pais biológicos. E aqui temos o par biológico, que é o imperador e a imperatriz. Eu ando só a procurar aqui do mago, já não sei onde é que eu enfiei, deixa eu dar. E depois precisa, portanto, temos aqui o mago, reparem, que precisa de uns pais biológicos, o imperador e a imperatriz, reparem nas cores, precisa de uns pais espirituais e temos a papisa e o papa. Este mago vai crescendo até que conhece a sua cara metade e depois de contornar muitos obstáculos, aqui está o resultado do fruto que é uma criança. Eu jamais conseguiria perceber que esta carta é o carro. Por isso
Eu ainda eu vou estudar este tarot, mas eu gostaria imenso de realmente ter acesso ao livro. Porque ele foi escrito com uma intenção de comatar algumas lacunas e eu ainda não consegui perceber como é que, por exemplo, esta carta da justiça, para mim, é uma carta que eu gosto assim, da morte, está muito giro. Esta sim, porque tem, reparem, a borboleta e tem a lagarta. É a transformação, o nascer, o renascer, mas com uma nova abordagem, com um novo senso de justiça, de tudo isso. Reparem aqui, o diabo, eu jamais chegaria àquele diabo. Reparem na torre e na estrela. Depois temos o par, o casal, a lua e o sol, o julgamento e o mundo. Portanto, é um tarot que eu ainda vou estudar, depois de estudar então, lançarei o vídeo sobre ele, mas que realmente vai ser, quer dizer, não é nada, não é nenhum tarot igual ou semelhante àqueles que eu conheço. Portanto, depois tem as cartas, já os arcanos menores são um bocadinho mais parecidos com aqueles de Rider-Waite. Estes sim, os arcanos menores já são mais parecidos. E este foi, portanto, uma das minhas últimas aquisições, chegadinho ontem, e temos também chegadinho ontem não, este foi anteontem, desculpem, que eu estou até a guardá-lo para fim, não, ontem ainda surgiu este, o Universal Celtic Tarot. Este também passa-se a mesma coisa, traz um código de barras, ainda não percebi porquê, porque antigamente isto resultava. Agora, nestes últimos, não sei bem o que é o código de barras, porque nem o site muitas vezes consegue abrir. E onde é que está o sítio do código de barras e o dito livro? Ninguém sabe. Este, portanto, é um tarot celta, é fabuloso este tarot. Eu acho este tarot lindíssimo. Este é o louco. Reparem só que o chapéu de sol dele é um cogumelo, o chapéu é uma flor e ele está a andar sob um arco-íris. O que é que aqui é perigoso? O arco-íris a qualquer momento pode desaparecer. E ele tem. Estão a ver? É um tarot que também precisa de uma leitura porque tem muitos elementos wiccanos. Mas é um tarot lindo, lindo, lindo também. Depois tem os quatro. Depois tem aqui os naipes. Esta rainha de paus, acho uma maravilha. E que depois, mas que requer depois, até por ser um tarot com simbologia Ica, que realmente precisa depois ser analisado sozinho. Agora, este é o tarot que eu vou ser muito sincera. É o meu tarot preferido. É um tarot que se lê, e eu tenho já em vídeo para postar, exatamente como o Rider-Waite, e a postagem que eu vou fazer é sobre este tarot e comparando com o tarot das bruxas de Alan Decken, porque este lê-se exatamente da mesma maneira. Este tarot, portanto, a sabedoria dos elementos, é muito interessante. Porquê? Porque cada naipe representa um elemento. Portanto, paus é o fogo, eh, espadas é o ar, copas é a água e o ouros é realmente a terra. Portanto, é estes quatro elementos, a junção destes quatro elementos é que nós atingimos o conhecimento total. E realmente as cartas, reparem que o 2 de espadas é perfeitamente igual ao outro. Temos aqui o 9 de ouros, também igual. O 2 de copas, o diabo, vão ver. A torre, gosto imenso desta carta, a torre, mas o que eu gosto mais ainda é a lua.
Eu acho que esta carta da Lua está fabulosa e depois eu vou explicar porquê. Reparem que ela no peito tem uma questão. E este, neste momento, o tarot elementar, o conhecer a sabedoria dos elementos, é o meu tarot preferido neste momento. Este diz respeito aos baralhos de tarot que eu tenho. Os outros mantêm-se. Os outros oráculos do tanto do baralho cigano, Maria Padilha, etc., são os mesmos. Obrigado e até à próxima.